Bom dia, gente, sejam bem-vindos, chegamos. Hoje estamos no capítulo 22 de 2 Reis. Tô com muito sono. Mas vamos que vamos. Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos fazer tudo quanto ele nos deu a oportunidade, né, gente? Ai, deixa eu arrumar aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar orando. Eu nem coloquei título, mas esse capítulo ele vai falar para mim um pouco sobre livre-arbítrio, assim, porque hoje a gente vai entrar na história do rei Josias, que foi depois de Manassés, e ele vai ser um bom rei, e o Senhor vai, como é que se diz? Atrasar aquilo que ele tinha, né, prometido fazer no reinado de Manassés, que era tá ali estendendo prumo, estendendo cordel de condenação a Judá também, né? O povo de Israel já havia sido levado, então, para o cativeiro, enfim, levado para fora da sua nação ali, como prisioneiros. E agora Manassés tinha feito tantas coisas abomináveis ao Senhor, que o Senhor decidiu fazer de igual forma em Judá e em Jerusalém. E Josias vai atrasar isso, porque ele, como um bom rei, ele vai se quebrantar, se arrepender, se humilhar diante de Deus. E o Senhor então decide não fazer o que tinha dito que faria, enfim, proposto ali. Então é isso. Então vamos que vamos orar, vamos deixar Deus conduzindo pra gente ver o que o Senhor fala conosco. Hoje eu tô com uma Bíblia bem diferente. Olha que Bíblia bonitona, da minha mãe. Hoje eu trouxe ela porque ela levou a minha. Mas vamos lá. Amém, Jesus. Muito obrigada pelo dia de hoje. Seja bem-vindo em nosso meio. Em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para tudo quanto o Senhor quer. Sabe, Deus, falar, orientar, direcionar-nos. Dá-nos a tua palavra, Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós, em nome de Jesus, possamos, a partir dela, sabe, Deus, viver conforme o teu querer, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E assim como fez o rei Josias, sabe, Deus, atrasando o juízo, a sentença, a condenação, Deus, para a nossa nação. Sabe, Deus, através das nossas vidas, do nosso comportamento e do nosso dizer, eis-nos aqui, Senhor. Conta conosco para ter uma nação melhor, para ter famílias melhores, para ter pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, no capítulo 22, vou começar dizendo assim. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Como eu já disse para vocês, esses capítulos, né, Reis já começa então como é que se diz? Os profetas, Isaías, Jeremias já estavam nesse tempo, né, tanto que lá no capítulo 3 de Jeremias vai dizer o seguinte, no versículo 6 vai dizer: nos dias do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Então aqui a gente vê que Jeremias já estava recebendo palavras do Senhor a respeito desse tempo aqui de Josias, né? E aí, beleza. Vai dizer então que a mãe de Josias se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo.
que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros e aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então, o sumo sacerdote Uquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Qual era esse livro, gente? Era o livro que Moisés havia deixado. E eu não sei se vocês lembram, eu não sei se em Samuel, não lembro exatamente, mas a cada entrada de cada rei deveria ser lido o livro, exatamente para eles nunca se esquecerem e andarem conforme o Senhor havia, tinha constituído aquela nação ali, tinha, buscava para eles. Então ali tinha as responsabilidades, as diretrizes, tudo certinho. Então a entrada de cada rei, eles liam esse livro, o livro da lei de Moisés. Mas aquele livro já estava esquecido, tanto que aqui ele vai achar o livro. Encontrei o livro, meu Deus, nossa, como eles estavam vivendo sem aquele livro. E, bom, naquele tempo era o livro de Moisés, o livro da lei, que a gente já passou aqui, que a gente já viu. Porém, hoje, nos nossos dias, é o nosso livro, nosso, como é que se diz? Nosso estatuto aí, a coisa mais importante, o Senhor vai dizer mais pra frente, enfim, lá pro Novo Testamento, que nós somos uma nação de sacerdotes, de reino, de reis e de sacerdotes, enfim, aquela coisa toda. Então é isso, então a gente, sabe, eu gostaria muito de que cada governante do nosso país ou dos nossos estados tivessem a cópia do livro, a Bíblia ali para se pautar nela, como o nosso mundo estaria melhor, Por isso que eu tô aqui todos os dias. Mas se eles não têm, ou se eles têm e deixam lá e não leem, então cabe a nós pegarmos desse livro e fazermos dele a nossa, como é que se diz, o que vai pautar, o que vai nos ordenar ali, o que vai nos orientar, nos direcionar, porque isso vai ser importante para a nossa nação, Uma nação, ela não se faz somente a partir do governo, ela se faz das pessoas, dos cidadãos, daqueles que estão comprometidos com aquilo que, o movem, e que a palavra de Deus seja aquilo que nos move, amém? Então, então o escrivão deu ao rei, a lei ali, o livro, e no versículo 11 vai dizer: quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou suas roupas, então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então, o sacerdote Uquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Uda morava na parte nova da cidade em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor:
Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Então, concluímos esse capítulo 22 de 2 Reis. E, bom, o que eu tiro de reflexão é realmente isso, sabe, gente? É realmente que o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar. A gente vai ver em diversas partes da Bíblia, a partir daqui, isso. Que o Senhor, Ele está ansioso por nos perdoar, por atrasar o juízo que Ele falou que teria, né? Por não mandar, enfim. Existe uma palavra que vai acontecer e pronto, e acabou. Mas todas as vezes que alguém se levanta e fala, não na minha estação, não na minha geração, sabe, Senhor, nos perdoa. Por isso que lá na frente vai dizer que todo aquele que se humilhar e chorar e clamar ao Senhor, então Ele ouvirá o nosso clamor, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então, todas as vezes que algum de nós se levantar e falar, Senhor, tem misericórdia, nos perdoa-se, sabe? Vai dizer aqui que o coração de Josias, ele se enterneceu, ele se quebrantou, ele se humilhou, ele chorou diante de Deus, ele ficou preocupado, ele ficou pensando o que fazer, ele foi atrás de resposta, ele foi atrás da profetisa, ele foi porque ele precisava saber como aquilo aconteceria, como ele poderia, sei lá, acalmar o Senhor, acalmar o seu furor. Então, que nós sejamos esses, sabe? Que nós tenhamos isso em consciência e no coração. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, sabe? Sabe? Que, sei lá, sabe? Nós sabemos que muito nós temos pecado, que muito dos nossos tem pecado, mas que nós sejamos esses, sabe? Em que o Senhor encontra um coração enternecido, encontra, sabe, alguém que ele vai virar e vai falar como falou para o rei Josias. Visto que você foi assim diante de mim, que você se preocupou comigo, que você, sabe, aplacou a minha ira, então isso não vai acontecer no seu tempo. Então, que assim seja. Bom dia, mãe. Seja bem-vinda. Tá chegando atrasada. Gente, beijo. Hoje a gente acabou mais cedo. O capítulo era pequenininho, graças a Deus. Vamos que vamos pro nosso dia. Bom trabalho, boa escola, bons estudos, boas férias, bom lazer para cada um. Tá? Beijo. Tchau.